Filipenses capítulo 4, do versículo 10 em diante, encerrando todo esse capítulo e todo esse livro. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. O apóstolo Paulo conclui dizendo: muito obrigado. Essa carta que fala sobre alegria, manifesta também a alegria do coração do apóstolo Paulo, alguém que vivia a missio Dei, a missão de Deus. Agora ele reconhece e expressa a sua gratidão pelo cuidado daquela igreja, apesar das suas limitações, da sua pobreza, se uniram, juntaram forças para poder apoiá-lo na obra missionária e também naquele momento de privação, de prisão que ele estava experimentando, mandando a ele mais uma vez suprimento, oferta, para poder ajudá-lo. Olha que interessante. Paulo, já falei sobre isso na mensagem passada, no capítulo 1 de Filipenses, ele fala a respeito dele, o lugar da oração, a oração que ele tem a favor dos filipenses para com ele trata aspectos da sua vida. A partir do capítulo 2 até o capítulo 4, do versículo 1 ao 10, praticamente, o versículo 9, Paulo vai falar para os filipenses. E agora, no desfecho da carta, novamente ele se coloca como testemunha do que Deus tem feito. Ele expõe o que ele tem experimentado, ele fala dele. E a fala é: muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, minhas irmãs. Obrigado, igreja do Senhor Jesus, na cidade de Filipos. Logo de início, eu quero mostrar para você o que Paulo está ensinando. Paulo é alguém que está no campo missionário. Está vivendo não uma missão dele, uma missão que ele planejou para si. Lembre-se, lá em Atos 16, nós já vimos isso na primeira mensagem, que o apóstolo Paulo tinha o intuito de pregar no Oriente, mas o Espírito Santo, Deus o conduziu a pregar na Macedônia, no Ocidente. Mudou completamente a agenda do apóstolo Paulo, e Paulo obedece essa mudança de plano. Por quê? Ele não estava vivendo a sua própria missão, mas ele vivia a missio Dei, a missão de Deus, o que Deus queria. Então Paulo é alguém que não tinha paradeiro. Paulo vai de cidade em cidade, pregando o evangelho, dorme onde pode dormir, come o que consegue comer naquele contexto. Nós vimos que no contexto aqui dos filipenses, a igreja nasce através da conversão de uma mulher. E diante disso, nós temos Paulo dizendo: saiba que na missão de Deus que eu estou engajado, vocês também estão. Mas como? Aqueles irmãos estavam na cidade de Filipos. Eles não estavam com Paulo andando pelas ruas. Mas como então que aquela igreja estava vivendo a missio Dei?
Sabe como? Sempre que alguém se dispõe a querer abençoar a vida de qualquer outra pessoa, quando alguém se dispõe a querer se unir na missão de Deus, fortalecendo, suprindo, sendo suporte para alguém que está vivendo integralmente no campo, para alguém que está vivendo uma experiência missionária do Senhor de forma transcultural, aquele que deixou os seus afazeres, talvez o seu contexto familiar, seus amigos, sua profissão, e agora está vivendo uma outra realidade. Saiba que essa pessoa não é mais nobre do que aquele que fica vivendo a sua história na sua cidade, com a sua família, trabalhando, tendo seus negócios, estudando. Paulo está dizendo, vocês estão conectados à missão de Deus, juntamente comigo, porque vocês não consideram tudo aquilo que Deus tem dado a vocês apenas como um benefício próprio. Vocês têm se unido para poder apoiar a obra missionária, a ação de Deus através da minha vida. Então, olha que mensagem linda. Talvez você que está me assistindo, o teu coração tem queimado por querer viver para Deus, num contexto transcultural, em outro país, outro estado, outra realidade, e de repente Deus vai te levar para esse contexto. E talvez outros ficam inquietos pensando, será que eu não deveria viver essa realidade também? Só que em tudo isso, uns Deus conduz, outros Deus não leva para o campo, Deus não leva para outra cultura, outro contexto, mas Deus engaja essas pessoas dentro do seu contexto, onde a pessoa está, onde ela vive, onde ela trabalha, e convida essa pessoa a poder orar e poder contribuir. É isso que o apóstolo Paulo está agradecendo. Vocês têm orado por mim, vocês têm estado junto comigo na missão de Deus, orando e contribuindo. É isso que ele está dizendo. Mais uma vez vocês contribuíram. Então preste atenção, você que às vezes fica inquieto e às vezes se culpando. Será que eu não deveria estar vivendo uma outra realidade? Está em outro estado, outro país, entre os índios, entre os africanos, na janela 10h40? Talvez sim, ou talvez não. Talvez Deus te quer onde você está, trabalhando, se esforçando, produzindo, crescendo financeiramente, desfrutando daquilo que você tem conquistado através do suor do seu trabalho. E como que você vai participar dessa Missio Dei? Orando e contribuindo. Não é mais nobre aquele que vai do que aquele que fica. Inclusive, nós percebemos um momento histórico, quando o rei Davi vai à batalha, e ele deixa claro que aqueles que ficariam guardando a cidade, as casas, as bagagens, iriam receber a mesma quantidade de despojos da guerra quando fosse trazido essa recompensa, essa conquista. Então, meu irmão, minha irmã, fique com o teu coração em paz, tá bom? Trabalhe, estude e participe da Missio Dei, orando e contribuindo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo nesse último capítulo, a partir do versículo 10. O meu coração se alegrou sobremaneira no Senhor. Mas preste atenção, quando Paulo diz que ele estava sendo suprido por aquela igreja, ele poderia dizer, não, a minha alegria está em vocês, porque vocês estão compreendendo e me abençoando, me fortalecendo, me suprindo. Mas não, ele começa no versículo 10 dizendo, alegrei-me sobremaneira, de uma maneira indescritível, no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado. Sabe o que Paulo está dizendo? Que aquele cuidado que ele estava recebendo dos irmãos, das irmãs, tinha a ver com a ação de Deus. Ele reconhecia que quando alguém o ajudava, era Deus manifestando a sua provisão. Por isso que nós cremos que tudo aquilo que acontece em termos de provisão é Deus agindo através de pessoas.
Paulo está dizendo para aquela igreja: alegrem-se, porque vocês são instrumentos de Deus para manifestar a provisão dele sobre a minha vida. Então a minha alegria está no Senhor, porque é Ele quem tem cuidado de vocês, é Ele quem tem dado sustento para vocês, e vocês estão tendo a consciência de se unir à missão de Deus dessa maneira. Sendo assim, meu irmão, minha irmã, vamos começar a olhar para esse texto, tanto sendo fiel ao que está acontecendo. O apóstolo Paulo, um apóstolo que vivia um ministério itinerante, que não tinha paradeiro, vivia integralmente para a obra de Deus, e a igreja, que tinha o seu paradeiro, estava na cidade de Filipos, estava orando por Paulo e também sustentando, abençoando a vida de Paulo. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa relação, mas também fazer algumas aplicações para a nossa vida, de maneira prática. Tá bom? Então guarde isso. Sempre que você abençoa a vida de alguém, ajuda alguém, sempre que você oferta, dizima, tem uma atitude de contribuir a favor da estrutura da Missio Dei, da missão de Deus, da obra de Deus, você está sendo um instrumento de Deus na história. Alegre o seu coração. Quando você se dispõe a dar um copo d'água, a dar um alimento, a ajudar alguém, se alegre. Deus está te instrumentalizando para poder ser bênção na vida das pessoas. E quando você for abençoado, dê glória a Deus. Não idolatre pessoas. Não pense que aquela pessoa ocupa agora um lugar de divindade sobre você. Talvez uma grande armadilha que nós podemos cair é quando nós experimentamos de uma ajuda, quer seja com uma palavra, quer seja com um gesto, quer seja com algum material de alguém, nós nos permitimos ser colocados como reféns desse alguém pelo fato daquilo que ele fez a nós. E o contrário também é verdade. Tem gente que abençoa, que ajuda, e a partir de agora passa a querer se assenhorar, quer seja física ou emocionalmente e até espiritualmente da vida de quem assim ele abençoou. Paulo está dizendo: o que vocês fizeram por mim, eu dou glória a Deus. É expressão do cuidado de Deus para com a minha vida. E aquela igreja está entendendo. Abençoar é ser um instrumento de Deus, na missão de Deus. Sendo assim, se alegre. Quando você receber qualquer provisão, qualquer ajuda, dê glória a Deus. Sempre que você puder ajudar, abençoar qualquer pessoa, não tenha sobre si, não se intitule como o abençoador, o glorioso, aquele que faz e acontece sobre a vida do outro. Não, mantenha-se no seu lugar, seja humilde. É Deus usando a sua vida para fazer aquilo. E ouse dizer: não tem a ver comigo. Eu estou te abençoando é porque eu sou bonzinho, sou generoso. É porque o Espírito Santo tem construído em mim uma obra. E essa obra tem feito com que eu seja cada dia mais parecido com Jesus. O Espírito Santo tem me incomodado a ser como Jesus. E Jesus é generoso. Essa generosidade, essa bondade, essa ajuda que eu estou estendendo a você, agradeça a Deus, glorifique a Deus, olhe para Deus. Não tem a ver comigo. Se você fizer isso, você vai estar sendo um instrumento, de fato, nas mãos do Senhor. Mas o texto nos ensina mais. E eu queria que você prestasse muita atenção naquilo que o texto tem a nos ensinar. Olha só que interessante. Ele vai dizer: agora, mais uma vez, vocês renovaram a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. O apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês sempre cuidaram de mim, sempre foram fiéis, sempre se uniram à missão de Deus, mas agora, vocês tiveram uma oportunidade de demonstrar mais uma vez o cuidado para comigo, e me renovaram, e renovaram o cuidado de vocês. Paulo está dizendo que aqueles irmãos e irmãs perceberam uma oportunidade de abençoar,
de colaborar, de ajudar. E eles não perderam essa oportunidade, abraçaram essa oportunidade. Não significa que a partir de agora é que eles se tornaram pessoas generosas. Paulo disse, não, vocês sempre me abençoaram, sempre foram generosos, mas nesse momento caótico que eu estou vivendo, aprisionado em Roma, já falei isso em outras oportunidades, quando alguém se tornava um prisioneiro romano, Roma não abastecia aquela pessoa, não alimentava aquela pessoa praticamente. Se ela não tivesse a ajuda de um parente, de um amigo, de qualquer movimento que fosse, aquela pessoa morria de fome. Então Paulo está dizendo, nesse meu momento de privação, de necessidade, vocês renovaram a ajuda, o carinho de vocês. Agora eu estou suprido, graças a Deus, através de vocês. Nós estamos vivendo um momento que temos a oportunidade de renovar a nossa cordialidade, generosidade com as pessoas que nos cercam. Você está tendo uma oportunidade de demonstrar amor, cuidando das pessoas que estão próximas a você, se perguntando quais são as minhas reais condições, quais são as necessidades, as demandas à minha volta. Eu quero fazer tudo aquilo que estiver ao meu alcance para poder renovar o meu ato de amor para com você. Deixa eu fazer mais uma aplicação, contextualizar. Eu não estou falando aqui, apesar do texto estar falando de algo financeiro, material, suprimento. É muito bonito ver isso acontecendo na nossa igreja em Cerquilho, pessoas contribuindo financeiramente, outros ajudando com mantimento, com a disponibilidade de tempo. Isso não está acontecendo apenas na nossa igreja, outras igrejas estão fazendo também, graças a Deus por isso. Até pessoas que não congregam em igrejas estão se mobilizando. Esses dias recebi um telefonema de um amigo muito querido que falou assim, Tony, se você souber de alguma família que está passando necessidade, saiba que nós conseguimos angariar várias cestas básicas para poder contribuir. Entre em contato com a gente, que a gente faz o cadastro e abençoa a pessoa. Nós temos aí distribuído marmitas, leite, cesta básica também, mantimentos. Temos cuidado de algumas famílias que estão passando por uma situação mais delicada do que já passava, ajudando com água, luz. E eu estou falando isso, não é para me vangloriar, ou vangloriar a igreja presbiteriana em Cerquilho. Por favor, não é isso. Não vale falar assim, não se esqueça de Mateus capítulo 6, o que a mão direita faz, o que a esquerda não sabe. Não é isso, eu estou tentando mostrar para você que nós temos experimentado, em um contexto até humanitário, de uma generosidade, de um cuidado nesse aspecto. Mas eu queria que você também aproveitasse essa oportunidade para renovar o teu cuidado. Como diz Paulo, que eles estavam renovando a favor dele esse cuidado mais uma vez. É tempo de nós renovarmos o nosso cuidado a favor de pessoas com quem nós convivemos. É o tempo de você renovar o teu relacionamento com teu filho. E entenda que Deus está te dando essa oportunidade em nome de Jesus. Não deixe que o teu filho passe esse tempo de quarentena. Sabe-se lá Deus até quando nós ficaremos nessa situação. Espero que não haja uma precipitação por pressão. Espero que não haja também um lançar mais à frente, se tornar tardio o nosso retorno gradual à sociedade. Tem que ser tomada a decisão com muita sabedoria e que Deus abençoe os nossos governantes, desde o presidente, o ministro da saúde, os governadores, o governador Dória, o prefeito da nossa cidade, que sejam iluminados, abençoados, para tomarem as melhores decisões nesse momento. Mas enquanto nós vivemos isso, pegue essa palavra, renove o seu cuidado a favor de pessoas. E olha o que eu queria que nós fizéssemos agora. Senhor, nós queremos, na Tua presença, renovar o nosso cuidado a favor dessa pessoa que está ao nosso lado nesse momento. Eu clamo que a Tua graça, Senhor, que a Tua alegria possa renovar
a vida dessa família, desse casal. Que essa pessoa que me acompanha agora seja renovado pelo Senhor, mas também renove o seu cuidado para com aqueles que convivem. Talvez essa pessoa, amanhã, vai estar no ambiente de trabalho e vai ter a oportunidade de renovar o cuidado com aqueles que estão no ambiente. Que ela faça isso, em nome de Jesus. Amém. A mensagem não terminou? Pensando o quê? Hoje nós vamos terminar nesse capítulo. Continuando, Paulo vai dizer, vocês aproveitaram essa oportunidade, versículo 11. Digo isto, não por causa da pobreza. Não é que eu estava pobre e vocês renovaram o cuidado e agora eu estou alegre, feliz, porque não estou na escassez, não estou na falta, não estou na pobreza. Não, não é isso, ele vai explicar. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo, meu irmão, minha irmã, a minha alegria não é porque agora vocês me supriram. Porque, tendo suprimento ou não tendo, estando pobre ou rico, tendo pessoas ao meu lado ou não, vivendo uma quarentena, privado de lugares que eu gostaria de estar, com pessoas que eu gostaria de conviver, ou vivendo toda essa comunhão, essa relação, essa coletividade. Não, não é isso, vocês não estão entendendo, porque eu aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação. Não importa o cenário político, não importa se o imperador romano está oprimindo, atacando. A minha alegria, o meu contentamento não depende de um cenário político, não depende de um regime político, não depende da igreja estar fechada ou aberta, fisicamente falando. Ter ou não ter, não é uma questão para mim. Lembra? Ser ou não ser, eis a questão. Ter ou não ter, para mim não é uma pergunta, já é uma resposta. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E isso Paulo está nos mostrando que a questão não é a mudança do cenário. Por mais que seja muito bom quando alguns cenários mudam. A pandemia, eu espero que esse cenário mude o mais rápido possível. Em nome de Jesus. Que descubram a vacina, que descubram tratamentos eficazes, que tenham respiradores mecânicos para poder socorrer o povo, que voltemos à normalidade, que a circunstância mude. É claro, eu não vou ser hipócrita falando que eu não quero que isso aconteça, mas o que Paulo está ensinando é, e se isso não acontecer? E se essa pandemia piorar? E se esse vírus sofrer alterações genéticas e tudo aquilo que está sendo construído para combatê-lo, de repente, se torna ineficaz? E a gente tem que começar do zero. E aí? E se nós experimentarmos o que a Europa experimentou, e a gente está falando de algo mais setorizado, onde 1/3 da Europa experimentaram do óbito, da morte, através da peste negra. 1/3. Imagine se esse cenário terrível que nós estamos experimentando começar a crescer. Graças a Deus está diminuindo. Aprenda a celebrar o número de pessoas curadas desse vírus. Aprenda a se alegrar, em nome de Jesus. Nós choramos, lamentamos as mortes, não agimos de maneira fantasiosa, achando que não teve morte, coisa do tipo, não. O cristão, ele encara a realidade sem ter medo. Mas você tem que celebrar as coisas boas, as curas, tem a ver com Deus agindo na história, meu irmão, minha irmã. Mas suponhamos que a situação vai de mal a pior. E aí? Paulo está dizendo, eu aprendi, é uma arte
do contentamento em toda e qualquer situação. Guarde uma coisa: a nossa inclinação corrompida pelo pecado, essa depravação que aconteceu no gênero humano, o tornando totalmente depravado, pecaminoso, nós somos, humanamente falando, por causa dessa pecaminosidade, mortos nos seus delitos e pecado, sermos descontentes. Uma pessoa que não aprendeu a arte do contentamento, ela vai viver no curso da sua natureza, sempre descontente. Nada está bom, é um descontentamento intenso. Mas Paulo está dizendo, eu aprendi. Então preste atenção no que eu vou te falar. Esse contentamento que Paulo está dizendo, não se recebe, se aprende. Não tem como eu fazer uma oração por você. Deus, tire o descontentamento do coração dessa pessoa e agora receba o contentamento. Ô, meu irmão, não existe. Não existe. Não é um passo de mágica. É uma experiência vivida. É um aprendizado. É uma caminhada. Aí essa ideia de aprendizado, eu aprendi. A melhor tradução seria a ideia do gerúndio. Eu fui aprendendo. Foi através de experiências. É na caminhada. Ninguém nasce contente ou vivendo contentamento. Ninguém recebe de maneira sobrenatural. Às vezes eu vejo na internet, né? Você recebe essa palavra? Recebe aí, irmão. Para que não está na Bíblia isso? É arte, é aprendido, é ensinável pelo Eterno, na dinâmica da vida. Mas você precisa aprender. E você pode aprender nesse momento de isolamento, distanciamento, de pandemia. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu aprendi a viver contente. Depois, acesse, leia a versão NVI, Nova Versão Internacional. A palavrinha ali, contente, vem como adaptar. Eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer situação. Olha só que interessante. Nós estamos vivendo um momento que nós precisamos aprender a se adaptar. Não dá para você ficar esperando isso passar para depois saber como vai ser. Não dá para você ir levando as coisas com a barriga. Não dá, meu irmão, minha irmã. Você precisa parar e se reinventar agora. Você precisa se adaptar a essa situação agora. Paulo está dizendo, eu, diante de cenários problemáticos, onde tive fome, pobreza, perseguição, fiquei frente a frente com a morte, assim como eu tive cenários agradáveis, louváveis, nobres, abastados, eu não fui um abestado, eu aprendi em todos os cenários da vida. Você vai precisar se adaptar. Não dá para você, presta atenção que eu vou te falar com muito amor e carinho, não dá para você ficar vivendo como se tudo estivesse normal. Tem pessoas que às vezes eu vejo e falo, meu Deus, que mundo essa pessoa está vivendo? Todo final de semana, churrasco, carne na brasa, uma breja, um refri, um suco, um chandon. Meu Deus, que mundo que essa pessoa está vivendo. E deixa eu te falar uma coisa, tem pessoas que podem fazer isso, que têm condições, mas posso fazer uma pequena observação muito carinhosa, amorosa para você que tem condições de fazer churrasco,
todo santo dia. Tomar um Chandon todos os dias. Seja generoso, amoroso. E não estou falando apenas de repartir o que você tem, mas de não ofender aquele que não tem. Não é momento de você ficar ostentando o que você tem, para onde você vai, a sua luxuosidade. Não é momento para isso. Nós precisamos ser solidários, entendendo a dor do outro, o luto do outro. Quando a gente age assim, é uma indiferença da nossa parte. Fechado parênteses, ou aspas. Vamos continuar? Paulo está dizendo assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. Presta atenção agora no que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: quando eu passei pela escassez, pela fome, pela pobreza, eu aprendi, eu me adaptei. A questão não é esperar o cenário mudar, e nem as coisas melhorarem para você, mas é você se adaptar num momento de privação, de carência, da falta. E para isso você vai precisar saber o que é prioridade e o que não é prioridade. E aquilo que não é prioridade, você vai ter que deixar em segundo plano, para poder se adaptar a esse momento de escassez. Por isso que eu acabei de comentar. Tem pessoas que podem viver no Chandon, viver na churrascada, todos os dias. Mas eu não consigo entender aqueles que não têm tais condições e parecem que estão vivendo o contexto da Alice no País das Maravilhas. Um desenho antigo, o Fantástico Mundo de Bob. Acorda! Ei! Acorda! Você não é rico não, moço. Você não é rica não, moça. E mesmo que fosse, não deveria estar fazendo essas coisas, como eu já falei. Mas o pior é aquele que tenta viver uma realidade a qual não consegue sustentá-la. E quando acabar esse sustento, vai ter uma lacuna deixada para trás. O cartão vira uma bola de neve. Boleto, dívidas. Então, o que é prioridade, o que é secundário? Agora, só uma observação para a gente prosseguir, tá bom? Quando nós passamos por um momento de privação, de escassez, a nossa tendência é cortar imediatamente o lazer. Isso aqui a gente tem que cortar. Não. Vamos cortar a TV a cabo, vamos cortar o lanchinho que a gente fazia, a pizza que a gente encomendava. Se o negócio estiver muito, muito feio, é por aí. Mas guarde uma coisa. Se você tirar todo o lazer desse processo de adaptação, você até passa financeiramente bem ou controlado, mas a tua alma seca. Teu casamento vai embora. Você até não entra no cheque especial. Você até não fica no vermelho. Mas em compensação, perdeu-se a alegria. E aí, meu irmão, minha irmã, nesse tempo onde você vai definir o que é prioridade, o que não é, o que é secundário, coloque momentos de alegria, de prazer, de diversão. Agora, nós também precisamos se adaptar, aprender a viver quando tudo vai bem, obrigado. Até agora eu falei da pobreza, da escassez, da dificuldade, da privação, da limitação, que é muito o nosso cenário atual para a grande maioria. Mas Paulo está dizendo, eu experimentei momentos de abundância,
Ele disse: já fui honrado, já experimentei de escassez, já tive momentos em que eu estava muito abastado. No contexto de Tessalônica, quando ficar em Éfeso, cidade de Éfeso, financeiramente falando, a própria igreja muito bem mantida. E agora Paulo está dizendo, você também precisa saber lidar bem com um momento de honra, de abundância, estando abastado. Como? Não deixando que isso suba ao seu coração. Não colocando as suas esperanças nisso. Pegando o gancho que eu acabei de falar. Não ostentando isso para as outras pessoas. Mostrando que pode, que tem. Tem gente que quando sai do cenário da escassez ou da privação e vive agora um cenário melhor, financeiramente falando, se torna orgulhoso, soberbo, altivo. Já não conversa com as pessoas como conversava, já não está junto como estava. Não deixe que a riqueza, que o ter, corrompa o teu ser. Guarde uma coisa, quanto mais recursos você tiver, mais responsabilidade você precisa ter. Como diria a mãe do Homem-Aranha, saiba que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aí nós chegamos agora num versículo muito conhecido, que é o versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí nós usamos esse versículo como um mantra. Tudo posso naquele que fortalece, tudo posso. Agora eu posso. Você lembra do Evander Holyfield, aquele boxeador? Ele tinha tatuado, tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é do seu tempo. Lembre-se atualmente do conhecido e imbatível John Jones, do contexto do MMA, tem tatuado, tudo posso naquele que me fortalece. O Filipenses 4:13. Só que para a tristeza de alguns, mas ao mesmo tempo redenção, isso aqui não é um versículo que vai nos fazer ter um mecanismo mágico para poder sair de uma situação difícil e ir para uma situação melhor. Agora eu estou na pobreza, estou na escassez, estou na dificuldade, mas tudo posso naquele que me fortalece, e Deus de repente agora eu saí daquela situação. Não! Paulo está dizendo que tudo ele podia naquele que o fortalecia, estando preso. Esse versículo não é um versículo triunfalista, é um versículo de adaptação, de fortalecimento, independente do momento que você vive. Então você pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou explicar melhor o que esse versículo significa, mesmo permanecendo na pobreza, mesmo permanecendo na escassez, mesmo que a pandemia não passe, mesmo que a enfermidade chegue, mesmo que você adoeça, venha se adoecer, tudo posso naquele que me fortalece. E estando na abundância, tudo posso naquele que me fortalece também. Agora, o que significa tudo posso naquele que me fortalece? Essa expressão, posso, não tem a ver com um poder que nós temos e passa a ser despertado quando assim nós acionamos esse versículo como um mantra, como uma palavra mágica, como um jargão. Esse versículo não é aplicado para que a gente saia da circunstância que a gente está. Não. Esse posso tem a ver com a ação de Deus em nós. É um poder de Deus em nós. Só que é uma ideia meio sinergista aqui. Ou seja, quando você vai caminhando, aprendendo, se adaptando, Deus, com o poder dele, e aí vem a ideia de dínamos, lá de Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder, é a mesma raiz, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Presta atenção na sacada desse versículo agora, talvez você nunca aprendeu. Sabe o que significa, esse versículo significa? Que Deus, pelo poder do Espírito Santo, faz em você, quando você está respondendo, se expondo, caminhando, agindo, vem
uma ação do Espírito Santo, te dando condições de testemunhar. E o testemunho não é sair da situação que se encontra, porque Paulo estava na mesma situação, preso. O testemunho se encontra, a situação mudando ou não mudando, permanecendo a algema, o cárcere. Há em mim um contentamento, há em mim o poder de Deus para testemunhar da glória do Senhor, aleluia. É isso que está dizendo. Tudo posso, na riqueza, na pobreza, tudo posso, naquele que me fortalece. E a ideia de fortalecer é quase uma redundância no grego com a palavra poder. É o Deus que fortalece. Sabe por que você vai conseguir passar por essa pandemia? E mesmo que a pandemia não passar, porque a força do Senhor estará contigo. Responda, não desista, caminhe. Então pastor, isso significa que tudo vai mudar? Não necessariamente. O versículo não está dizendo que a situação muda, mas está dizendo que você é fortalecido, mantido, apesar dos pesares. Vamos para a reta final? Vamos lá? Finalizando, ou quase finalizando. Hoje a gente finaliza, mas rapidinho agora, tá bom? Versículo 14. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Paulo está dizendo, meu irmão, minha irmã, se vocês não me ajudassem, se ninguém me ajudasse, se eu ficasse aqui na prisão, sem ter o que comer, o que beber, Deus me fortalece. Mas Paulo, você poderia morrer? Poderia. Deus me fortaleceria na força do seu poder, mantendo em mim o contentamento e a alegria, para morrer para a glória dele. Atos 1:8, mas recebereis poder, esse posso do versículo 13, o dunamis, o dinamis, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. A palavra testemunha no grego, em Atos 1:8, é martiria, vem de mártire. O Espírito Santo dando poder para aquela comunidade, fortalecimento, para morrer, mas testemunhar a glória de Deus, mesmo com a morte. E é isso que acontece, meu irmão, o povo vai morrendo. Tem gente que acha que recebi poder para ficar no mistério, para ficar na unção, na glória, e muito mais que isso, recebi poder, e agora eu terei na prosperidade. Meu irmão, não! Para com isso! Para com esse jargão vazio! Que vitória é mudança de circunstância. Que vitória é ter aquilo que a gente acha que precisa ter. Vitória é ser mais que vencedor, é estar pronto para morrer em Cristo. Mesmo que a situação não mude, mesmo que não venha abastecimento, mesmo que a igreja de Filipos não mandasse oferta para Paulo, ele está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, estou pronto a morrer para a glória de Deus, aleluia. Mas ele vai dizer, isso é uma realidade, mas vocês se uniram a mim, ou na missão de Deus comigo, se associando a mim, fazendo essa parceria, me ajudando. Afinal de contas, quando Paulo fala, todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação, versículo 15, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Rapaz, olha só que coisa, as igrejas que o próprio Paulo fundou, plantou, não queria se associar, se unir a ele, na abertura de novas igrejas, apoiá-lo quando ele precisava ser apoiado. Gente, o povo ingrato, né? A igreja de Corinto era uma delas. Paulo fazia questão de não receber nada da igreja de Corinto. Não, a igreja de Corinto, não, de jeito nenhum. Esse povo, se eu receber alguma coisa deles, eu estou perdido na mão deles. Guarda uma coisa, viu? Talvez você vai ter que falar não para algumas pessoas que às vezes te dispõem a ajudar. Ainda mais quando essas pessoas, visivelmente, ou você sabe que aquela ajuda vai ter um preço muito alto a ser pago depois.
Não é todo aquele que estende a mão para você que está de fato querendo te ajudar não, viu? Paulo falou isso. Não recebo donativo daqui povo de jeito nenhum. Ninguém quis se associar a mim. Mas vocês, filipenses, sempre estiveram comigo. Gente, Paulo está dizendo, ser igreja é isso aí. Uns vão, outros ficam. Os que ficam, trabalhando, tendo seus negócios, produzindo, crescendo, estudando, duas coisas. Orem e contribua. Abençoe. Algo que esse texto falou muito ao meu coração tem a ver com pessoas que às vezes ficam tanto inquietas, achando que não poderia estar vivendo o que está vivendo hoje. Guarda uma coisa. Quando você é solteiro, é um pouco mais fácil você tomar algumas decisões de ruptura. Quando você é casado, se Deus não fizer a obra de convencimento no coração do seu esposo, você não vai, esposa. Se o Espírito Santo não fizer a obra no coração da sua esposa, dos filhos, você não vai, esposo. Agora, entenda que de repente não é para você ir mesmo não. Eu não vou citar o nome, mas tem um irmão da igreja que eu admiro muito. A profissão dele, um dia estávamos falando de um trabalho missionário lá na África, e que ele poderia fazer aquilo. A resposta dele, muito espontânea comigo, falou, de jeito nenhum, tem chamado para isso não. Eu ir lá no meio daquele povo, comer na mão, não é meu chamado não. Eu abençoo quem vai, até ajudo quem vai. Estou unido, engajado dessa forma. Quem talvez ouvisse de fora, poderia julgar esse irmão dizendo que ele é um incrédulo, avarento, materialista. Mas é alguém que entendeu. Você lembra aquele episódio que Moisés intercedia pelo povo? E quando Moisés abaixava as mãos, o povo começava a perder a guerra, levantava as mãos. E o povo voltava a vencer aquela batalha, abaixava, começava a perder. Aí nós temos aqueles homens de Deus. Arão vai de um lado, segura a mão, o outro segura, e o povo vence. É isso aí. É estando, orando e apoiando, suportando. Fazendo uma analogia aqui, viu? Não é heresia, não. E aí Paulo termina dizendo, versículo 17. Não que eu procure o donativo. Eu não me relaciono com vocês por causa da ajuda financeira que vocês podem me dar. Não estou à procura de dinheiro, não é isso. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Esse versículo aqui, gente, a galerinha que pratica estelionato em nome da fé, é um prato cheio quando você tira do contexto. Está dizendo, viu? Quem contribui tem crédito com Deus. Aí a pessoa fala, bem, então deixa eu participar do sacrifício, da campanha, toma aqui um envelopinho com tanto dinheiro, porque afinal de contas eu vou ter crédito com Deus. Ô meu irmão, faz com a palavra de Deus não. E se você ensina isso aí, calma lá. O teu está guardado. Não é comigo não, viu? É com o eterno. Você está mexendo com coisa séria. Você está brincando com o que é sagrado. Aí Paulo vai dizer, eu não estou à procura do donativo de vocês, mas quando vocês têm essa atitude de generosidade, há um fruto, há um crédito. Vamos entender, versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo está dizendo, vocês não contribuíram para ter o crédito aumentado. Vocês contribuíram como um aroma suave, um ato de adoração. Ele vai usar agora a figura do Antigo Testamento do sacrifício. Quando você contribui,
Não para ter crédito com Deus, não para ter mais dinheiro, não para ter proteção, não é isso. Quando você contribui como um ato de generosidade, com adoração, adorando ao Eterno, Paulo diz, isso te dá crédito na presença de Deus. E Deus está à procura de pessoas generosas. Deus está à procura de gente cujo coração entende que tudo que tem é para ser um aroma agradável e suave às narinas do Eterno. Deus está à procura de pessoas que não tratam o pão como meu pão, mas o pão é nosso. E quem se encontra no pão nosso, encontra o Pai que é nosso, que está nos céus e que visita poderosamente com a sua provisão e suprimento. E aí ele vai terminar dizendo, versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E aqui ele não está falando necessariamente da vida financeira, porque ele está dizendo que aquele povo está doando, está abençoando. Porque às vezes a nossa necessidade não é dinheiro não, meu irmão. Está cheio de gente com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, mas com a alma definhada, quebrada. E Deus supre todas as necessidades com pessoas que entendem que tudo o que tem e é uma expressão de adoração eterna. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 21, 22, 23, para fechar a régua. Saudai cada um dos santos. Agora está se despedindo, né? Em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Lá na prisão, pessoas se converteram com a vida de Paulo. Lembra que ele falou isso no início do capítulo 1? E olha o versículo 22. Todos os santos os saúdam, especialmente os da casa de César. Ave César. Está dizendo o seguinte, muitos que estavam ali, como soldados de César, para punir, para prender, para matar, e já tinha, lembra que nós falamos isso no capítulo 1 para 2? Capítulo 1 e 2? Pessoas estavam se convertendo onde Paulo estava aprisionado. Soldados estavam se convertendo. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E é isso que eu desejo para você. É isso que eu clamo. A graça de Deus sobre a sua vida. Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Em nome de Jesus. Morreu o precioso Cristo, em desprezo e em vergonha, e sob a pesada mão da mais furiosa ira esmagadora de Deus, morreu. O sol então se escondeu, os anjos desabaram em dor, e o filho se foi, morreu. Mas como poderia a morte, que nada mais é do que uma de suas servas, o segurar? Como poderia sucumbir sob o castigo de Deus aquele que suporta em si mesmo toda a sua justiça, pois é Deus? Como não seria perfeita e definitiva a oferta de Deus para si mesmo? Como poderia desvanecer em trevas e abismo o sol da justiça? Rasgando as trevas como uma cortina de seda, veio subindo a luz. A alvorada então raiou. O inverno apático se dissolve em cores. A morte é vencida pela vida e o bem triunfa sobre o mal. A noite vê despontar o clarão do meio-dia. Acabou! Enquanto o odiávamos e o matávamos, ele providenciava a nossa liberdade. Acabou! Enquanto rimos de suas dores, ele aspirou as nossas. Acabou! Enquanto banqueteávamos e o víamos morrer de sede, ele abria uma fonte de água viva para todo que tem sede. Acabou! Enquanto abandonávamos e fugíamos de sua miséria, ele buscava o seu rebanho com surpreendente amor. Acabou! Enquanto nos escondíamos e nos envergonhávamos dele, ele descia ao pântano de nossas misérias e nos arrancava com poder e obstinação. Acabou! Enquanto desprezávamos por ter sido esquecido de Deus, ele nos aproximava do nosso inimigo e fazia com seu sangue a paz. Acabou! Onde está a morte? Onde está o poder da morte? Ele desmoralizou as trevas, em si mesmo pagou o preço pela nossa liberdade. Esse preço,
jamais poderíamos pagar. Quem de nós suportaria a justa ira de Deus? Quem de nós corresponderia à sua lei em perfeição? Nenhum, e nele somos livres. Ali pendurado estava o Cristo, pendurado estava o mentiroso. Erguido do chão estavam os arrogantes, os devassos. Exposto em vergonha estava a prostituta, o travesti, os homossexuais. Hasteados estavam os assassinos, os falsos, os blasfemos, todas as suas crianças, suas ovelhas perdidas, seus pequenos vacilantes. Os pobres de espírito pelos quais ele se esvaziou até os tornar ricos, todos ali, morrendo com ele e ressuscitando com ele ao terceiro dia. Que graça insondável, perdão escandaloso, dádiva assombrosa. A notícia da paz com Deus feita por meio de Cristo é boa demais para ser verdade. Mas bem-aventurados os que creem nessa notícia. Felizes são os que acreditam no precioso Evangelho de Cristo e no sublime bem entregue aos pecadores para a glória de Deus. Já não há mais condenação para estes. Tudo foi consumado, o perdido foi encontrado e o rebelde foi trazido de volta ao seu lar. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele nos entregou nas mãos do Pai. E quem nos arrebatará dessa segurança eterna? Que cantem os justos e se alegrem os redimidos. Cristo é nosso sublime bem.